A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. Eleições estaduais e nacional de 2022 e muitos temas correlatos já estão sendo discutidos no Congresso Nacional. As regras eleitorais devem ser aprovadas no limite de um ano antes das eleições, ou seja, até 2 de outubro de 2021. Daí a importância da sociedade ficar atenta nas alterações propostas e que já estão na ordem do dia no Congresso Nacional. E para tratar desse tema, vamos conversar com o advogado Márcio Endles. Bom dia, doutor Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes, todos que acompanham este grande programa, principalmente os ouvintes da Timbira, Rádio dos Maranhenses. Estamos aqui à disposição para tecer alguns comentários sobre esses importantes temas que estão em discussão no Congresso Nacional. Doutor Márcio, o Direito no Ar, ele costuma, antes de entrar propriamente no tema do dia, tratar um pouquinho de algumas questões pessoais, porque uma história de vida bem-sucedida como a sua pode acabar servindo, inclusive, de inspiração para algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço nesse sentido é: por que escolheu a carreira de advogado? É um sonho de criança, né? Desde pequeno, minha mãe foi uma militante dos direitos civis, né? E sempre impulsionou a gente em casa a sempre buscar a justiça, né? E ela trabalhava nisso. E eu também, no ensino médio, eu tive uma identificação muito grande com a história, com a geografia, né? Também fui acadêmico de História da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, e o direito, realmente, quando a gente entra, a gente não quer mais sair, porque é um negócio apaixonante. E a advocacia em si é mais apaixonante ainda, porque, diferente dos magistrados, dos promotores e da advocacia pública, que você está atrelado a certas limitações próprias da carreira, na advocacia você tem uma liberdade, às vezes, de defender teses, de defender ideias, de propor mudanças. E aí, quando você trabalha impulsionado pela defesa de ideias e de sonhos, você sempre faz o que gosta. E você fazendo o que gosta é um sucesso. Hoje, infelizmente, a minha segunda atividade do coração, eu estou um pouco distante, porque o tempo não tem dado, que é a sala de aula, né? Mas espero que tudo que eu estou fazendo regresse à sala de aula. Mas a atividade principal, de fato, é a advocacia. É apaixonante. Bom, e qual seria, assim, a receita do bolo, doutor Márcio, para que um eventual acadêmico de direito consiga chegar à advocacia e consiga ser bem-sucedido nessa carreira? Olha, Heraldo, eu sempre digo, primeiro, você tem que fazer uma boa universidade.
E uma boa universidade, ela não depende da instituição em si, depende da pessoa, do acadêmico, tá? Eu sempre digo que o professor está lá e ele vai te ajudar na medida que tu cobrar essa ajuda, né? O professor, ele sempre está lá à disposição. Você tem que estar lá e querer receber essa atenção, querer receber esse conhecimento. Mas, assim, como tem essa proposta dos acadêmicos que podem estar acompanhando o programa, Heraldo, a minha receita sempre foi, eu sempre tinha na faculdade um horário diário, né? Sempre fazia uma leitura do que eu estudava, do que os professores falavam naquele dia, e aí era um horário mais curto, né? Geralmente ou na manhã seguinte ou na noite seguinte à aula, né? Por exemplo, eu tinha aula de direito civil, na noite eu estudava o tema da aula e dava uma avançada, né? E aí sempre isso facilitava muito. Por quê? Porque não tinha aquele acúmulo de conteúdo quando chegava perto das avaliações, das provas, né? E querendo ou não, tudo isso vai gerando um acúmulo de bagagem. Eu me lembro que quando eu passei na prova da ordem e naquele sistema antigo, que a prova era muito pesada, tinha reclamações, tinha um índice de reprovação muito grande, eu passei tranquilo. Foi na primeira vez que eu fiz a OAB, passei tranquilo, não tive muita dificuldade, mas o que a gente vê que aquele acompanhar diário, né, além de facilitar a tua vida, né, ele vai te gerar um acúmulo de conhecimento muito grande, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica assim para os acadêmicos, não siga aquela receita de eu faço amanhã, né? Porque se você fizer hoje, você faz pouco. Por exemplo, você revisa o tema de uma aula que foi dada hoje de manhã, você em 40 minutos, 30 minutos, você faz a leitura do livro daquela parte e você já tem aquele conhecimento. Aí se você deixar para revisar no final de semana ou daqui a 2 semanas, você vai estar aí com 100, 150 páginas para ler, o negócio fica muito mais pesado. Perfeito. Bom, doutor Márcio, vamos entrar então agora no tema da nossa entrevista. A primeira pergunta, porque veja, eu até sei a razão disso, mas o programa não é feito para mim nem para o amigo, o programa é feito para os nossos ouvintes. A ideia é que seja o mais acessível possível. Então, a primeira pergunta que pode ser feita é a seguinte: por que a legislação eleitoral ela só pode ser modificada até um ano antes das eleições? Isso tem uma justificativa e ainda se justifica? Heraldo, se justifica, e assim, sendo bem claro para os ouvintes, e aqui nós não vamos teorizar direito constitucional, nós vamos ser bem simples. É uma previsão constitucional que não pode ser alterada. Nós temos uma previsão constitucional que, na verdade, o que ela garante? Ela garante aqui, como você é uma das pessoas, dos expoentes do futebol maranhense aí, do comentário, a Constituição dizendo não podemos mudar a regra no meio do jogo, né? Nós não podemos virar o primeiro tempo e agora vamos mudar porque meu time está perdendo. Então, a Constituição procurou garantir um mínimo de estabilidade para que os jogadores dos partidos A, partido B, partido C, a sociedade civil, os tribunais, essas instituições tenham um tempo razoável para poder todo mundo saber qual é a regra do jogo. Então, o que a Constituição disse? Olha, beleza, vai ter eleição? Então é o seguinte, Congresso Nacional, quem quiser propor uma alteração, até um ano antes da eleição, essa lei deve estar em vigor. Ou seja, vocês mudam mais no limite de um ano antes, para que não se tenha, Heraldo, aquelas alterações. Por exemplo, imagina, Heraldo, e os ouvintes, uma lei fundamental do Brasil nos últimos anos, que é a lei conhecida popularmente como a lei da ficha limpa, que impede muitas pessoas de serem candidatas. Lá ela diz quem pode e quem não pode. Aí você já pensou uma lei dessa mudando a 5 meses da eleição e dizendo quem vai poder ou quem não vai poder, a instabilidade que isso vai gerar na sociedade? Então, toda lei substancial que for mudar a regra eleitoral tem que ter esse prazo, é um prazo mínimo, eu particularmente acho razoável, né?
Tem uma posição que eu acho que não deveriam ter tantas alterações, mas a gente tem que entender que a sociedade ela é dinâmica, né? Nós tivemos aí várias alterações, e assim, vamos ser justos, nos últimos 10 anos, todas as alterações foram tentando aperfeiçoar o nosso sistema. A gente pode reclamar, pode dizer o que quiser, mas nós tivemos a lei da ficha limpa, nós tivemos a lei que regulamentou, e hoje, Heraldo, você entra na internet, tem todos os gastos dos candidatos, tem a prestação de conta, você vê o que o candidato declarou. Por exemplo, você vê muitos jornalistas fazendo bom jornalismo, dizendo o seguinte: olha, na eleição de 2016, tu declarou tanto de patrimônio. Por que em 4 anos tu cresceu tanto? Ou seja, uma crítica legítima. E isso só tem sido permitido por quê? Porque as alterações eleitorais têm trazido mais transparência para o processo democrático das eleições. Doutor Márcio, o senhor citou a lei da ficha limpa, que eu acho que é um dos grandes avanços no sistema eleitoral brasileiro recente. E dentre essas propostas legislativas que estão em apreciação no Congresso, existe algo importante que está sendo proposto em termos de alteração da lei da ficha limpa? Em termos da ficha limpa, Heraldo, nós temos 2 tentativas de flexibilização, tá? Agora, efetivamente, Heraldo, nós estamos num mês decisivo, porque nós temos agosto e setembro para dar o prazo final do Congresso Nacional, nas 2 casas, Câmara Federal e Senado Federal. Só que 2 coisas só têm sido comentadas, que é a questão dessas 2 flexibilizações da lei da ficha limpa e a questão do voto impresso, auditável, que é um outro debate. Mas nós temos um código eleitoral inteiro em vias de ser aprovado. Ou seja, nós podemos ter uma eleição ano que vem com um novo código eleitoral, para você ter ideia da magnitude do que é o debate nesses 2 próximos meses. Mas, em termos, assim, para os ouvintes ficarem bem claro na importância do que nós temos no Congresso hoje, eu reputo que o tema mais importante é o sistema de eleição dos candidatos proporcionais aos parlamentos. Por quê? Porque há a previsão de votação de uma medida que muda o sistema de eleição de deputados federais e deputados estaduais. E uma vez efetivada a mudança, nós teremos nas próximas eleições municipais os vereadores também eleitos por um outro sistema, né? E, Márcio, pode me perguntar, Heraldo, assim, por que tu indica isso como ponto mais importante? Porque pode mudar significativamente a representação dos partidos políticos. Como, Heraldo? Você vai substituir o sistema proporcional pelo sistema majoritário. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, os 42 deputados da Assembleia do Maranhão não serão eleitos pela proporcionalidade do quociente eleitoral, mas seriam os 42 mais votados, né? E isso muda muito, porque vai mudar a dinâmica de organização dos partidos. Por exemplo, como é que é hoje? Hoje, você tem uma representatividade, querendo ou não, mas de todos os segmentos da sociedade. Por quê? Porque a união faz a força. Você pega, junta todos os segmentos num partido e cada um corre atrás de voto em cada lugar para, pelo menos, fazer o quociente eleitoral e eleger, pelo menos, uma voz discordante, né, no parlamento. Mas aí, na perspectiva que você muda esse sistema para o sistema majoritário, e aí ainda se vai se discutir se é por distrito, se é... né? Por exemplo, vamos botar São Luís, que eu acho que o ouvinte ele vai entender bem. Por exemplo, você tem 31 vereadores, Heraldo. Dos 31 vereadores, seria como se a gente tivesse um vereador por cada região. Aí seria o vereador mais votado do Itaquibacanga, seria o vereador mais votado do Patraque Coab, seria o vereador mais votado da Vila Luizão, de Vinéia, né? Você vai ter segmentos, você pode impedir que hajam debates sobre a cidade como um todo,
porque, na verdade, cada um vai defender o seu lugar, sua região, né? E você pode perder em representatividade das minorias. Porque, por exemplo, a minoria que pegava voto em toda São Luís, né, para poder juntar e dar aquele quociente eleitoral, poderia perder essa representatividade na Câmara Municipal. Mas vamos aguardar, é uma perspectiva de ser discutido. Nós teríamos 42 deputados estaduais e 18 deputados federais no estado do Maranhão. E muda a dinâmica toda. Se sair do sistema proporcional para o sistema majoritário, muda a eleição, muda a dinâmica, muda o sistema todo. Então, eu acho que é a alteração mais significativa que pode ocorrer. Muito bem. Esse novo Código Eleitoral que está em discussão também, que pontos o senhor destacaria, doutor Márcio, que também merecem assim, uma atenção maior, inclusive por parte da população, para acompanhar as votações e, de certa forma, influenciar os seus representantes? Olha, Heraldo, eu acho que uma coisa seria muito importante da população acompanhar, que é a questão do domicílio eleitoral, que eu acho que precisaria de uma maior rigidez para a gente acabar com aquela coisa do eleitor turista, né? Ele trabalha, ele vive, ele desenvolve tudo numa região, numa cidade, aí na época da votação ele vai interferir na eleição do político de outra cidade na qual ele não sabe como são as políticas públicas, né? Então, eu acho que seria um tema importante para a sociedade civil discutir no novo Código Eleitoral. A outra coisa que eu acho que a sociedade deveria discutir no novo Código Eleitoral é a questão do processo eleitoral no que diz respeito à participação popular. Tipo, Heraldo, a questão de se discutir aonde são as sessões eleitorais, aonde são colocados os processos de votação, né? E isso ainda é muito institucionalizado, sem muita participação. Eu penso que a participação da sociedade civil, quando esse processo de organização fosse feito, teria que constar. A outra coisa que a sociedade civil deveria ser regulamentado, e eu acho que tem uma chance disso ser regulamentado, é com relação, Heraldo, à possibilidade de denúncia por parte da sociedade civil, né? Porque, diferente de outras justiças, de outros ramos do judiciário, por exemplo, um juiz lá explicando aqui para o ouvinte, né? Um juiz ali do Fórum do Calhau, da vara criminal, da vara civil, né? Ele é muito limitado. Por quê? Porque ele tem que receber as demandas, né? Ele tem que ser provocado. Na justiça eleitoral há uma diferença, porque, por exemplo, um juiz eleitoral que faz o trabalho efetivamente de fiscalização nas ruas das cidades, naqueles dias das eleições que são mais quentes, né? Ele tem o poder, que é um poder próprio do executivo, mas que o poder judiciário eleitoral tem, que é o poder de polícia, ou seja, o poder de paralisar a realização de ilícitos, a prática de ilícitos. E eu acho que isso deveria ser melhor formalizado dentro do próprio código para que isso fosse instrumentalizado e o juiz tivesse mais poderes, não só de paralisar, né, mas de aplicar mais sanções cabíveis, é claro, que com participação do Ministério Público, com os direitos de defesa de quem sofrer as sanções e o exercício do poder de polícia. E dentro dessa dinâmica, Heraldo, um dos maiores avanços que nós vamos ter com o novo código é em matéria processual, que você é professor, você dá aula aí para... o nosso professor foi meu professor, é o professor aí de quase o Maranhão todo, né? Um processualista por excelência, porque tenta articular e regulamentar alguns instrumentos processuais que hoje nós temos em várias leis, né? Nós temos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então
para o ouvinte aí que não é da área do direito, é como se ele pegasse, juntasse tudo e desse uma lógica, criasse um caderno só, né? Eu acho que são os avanços principais. Mas, assim, Heraldo, eu tenho pouca expectativa de que no calor desse momento político nosso, isso seja aprovado do jeito que está, né? Acredito que a maior discussão serão em questões que possam atingir ou não o processo eleitoral, da forma de votação, como vai ser eleito, quem não vai ser eleito, se vai ser proporcional, se vai ser majoritário. Eu acho que os temas que vão ser mais abordados serão esses. Doutor Márcio, nesse momento, para a sociedade, para quem não é, como o senhor, especialista em direito eleitoral, professor e advogado atuante na área, para a população só está se enxergando uma coisa, porque é o que se vê diariamente nas redes sociais, nos grupos de família, de amigos e tal, é a discussão sobre o voto continuar sendo digital ou retroceder ao voto impresso, ao voto de papel, ao voto escrito e tal. Essa me parece que vai ser a maior discussão, né? O que o senhor pensa sobre isso? Primeiro, Heraldo, eu acho que é uma discussão inexistente. Na verdade, é uma discussão criada, porque o voto impresso, do jeito que estão propondo, já existe. Já existe. Existe o que a gente chama de urnas de contingência. São urnas que você vai lá, você tira por amostragem científica, tantas urnas de forma aleatória, sem ninguém saber quais vão ser. E, hoje essas urnas aqui, você vai votar na urna eletrônica e vai votar em papel. E depois é feita a conferência. Só que por amostragem. Você não vai fazer isso por 150 milhões, né? Segundo, a questão do auditável. Já é auditado. Não tem a lógica. Por quê? Primeiro, a urna ela é um mecanismo fechado, Heraldo. Ela não tem acesso externo. Por exemplo, ela não é um smartphone, né? Ela é uma unidade, tanto para você ter ideia, a urna ela tem uma cápsula de memória que a gente chama de flashcard, né? Antigamente, né, que você insere na urna para captar a votação. Aquele flashcard ele vem com 2 mecanismos de reconhecimento. Vem com um programa de um lado e um programa do outro. Ou seja, é como se fosse uma chave fechadura, né? E aí, por exemplo, quando você vai iniciar o processo de votação, você faz a impressão de um boletim, que chama zerésima. Aquela urna está zerada, certo? Quando você encerra o processo de votação, você tem o que chama de BU, boletim de urna. Naquele boletim de urna, quem estiver presente na sessão recebe todos os fiscais, os partidos, os candidatos, e além deles receberem, a mesa receptora de votos bota afixado na porta. Veja bem, o TSE ainda nem recebeu os dados daquela urna e já tem um boletim impresso na porta da sessão. Aí, por exemplo, a pessoa diz assim, mas um hacker vai entrar na hora de transmitir os dados. Que o flashcard da memória da urna for levado para o TRE, na hora que o TRE for transmitir para o TSE, o hacker vai pegar e vai mudar esses votos. O papel já está fixado lá na porta da sessão, desde a hora do encerramento da votação. Se ele mudar o dado da impresso, percebe? Então, assim, é um negócio ilógico. Mas, assim, a coisa que eu mais acho seguro, e eu sempre digo que eu acredito e dou a credibilidade, Heraldo, eu sempre pergunto, olha, chame qualquer pessoa que diz que não há segurança no sistema e pergunte qual o município e qual audiência de verificação de urna ele compareceu. E qual urna, onde foi. Por quê, Heraldo? Só explicando aqui para os ouvintes. Quando é formatado, são 10 candidatos a prefeito, são 100 candidatos a vereador. O TRE enche um programa e bota, são esses os candidatos a prefeito e são esses os candidatos a vereador. E aí o TRE preenche a urna com esses dados, as urnas estão lacradas e separadas para irem para os colégios onde serão as sessões. Nesse momento, Heraldo, todos os partidos políticos
Ministério Público, OAB, o juiz, nós podemos ir lá. Eu já participei de várias vezes. A gente vai lá e pede, de forma aleatória, tire essa urna, tire essa, tire essa, tire essa. Eu pego a urna, eu posso colocar um programa meu na urna para verificar o sistema dela, como está feito, se foi feito, se tem problema, se não tem problema, né? E isso sempre é feito e nunca é encontrado nenhum dado estranho, nenhuma circunstância diferente disso. E isso pode ser feito, Heraldo, desde o momento que o TSE cria o software, o programa que vai colocar as tabelas, quem são os prefeitos, quem são os vereadores, até o momento da divulgação dos resultados. Então, assim, em todos os momentos e em todas as fases, todos os partidos, todos os candidatos, o Ministério Público, a OAB, todos os segmentos da sociedade civil organizada, né, participam, fiscalizam, verificam. Para você ter uma ideia, Heraldo, ano que vem nós vamos ter eleição. Quando o TSE for fazer todo o sistema para votação, eles abrem uma sessão pública. Eles chamam universidades, eles chamam os hackers do bem, coloca todo mundo lá e está aqui, tá aqui o sistema. Me digam se tem problema. Então, assim, não vejo nenhum tipo de discussão nisso. Por quê? Porque a auditoria já existe, checagem já existe e o voto impresso por amostragem já existe. Você sabe o que é Heraldo? A gente entrega um pouquinho a nossa idade algumas vezes, né? Mas, assim, eu vejo que é um debate de quem nunca viu como é uma votação de cédula de papel no interior no final da década de 90. Só explicando aqui para o ouvinte como é que é. O cidadão comum depositava seu voto. Imagina, Heraldo, a eleição de 2022. Deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. 5 votos. Aí o cidadão alfabetizado ou não vai lá preencher os dados. O número do candidato dele a deputado federal vão ser 4 números. A deputado estadual, 5 números. A governador, 2 números. A senador, 3 números. E a presidente, 2 números. Aí vai preencher uma cédula, né? Aí ele coloca na urna. Depois que ele coloca na urna, isso na época lá do papel impresso, vai ter uma sessão para contabilizar esse voto. Aí cada cédula pode ser impugnada, porque o cidadão colocou um 3 e na hora a caneta falhou, não deu. Assim, acho que é um debate que não tem como. E, por exemplo, só para exemplificar, porque eu acho que isso é uma matéria, Heraldo, que é uma responsabilidade social hoje. Por exemplo, mas a gente vai votar na urna eletrônica e dali o voto já vai ser impresso e vai cair numa urna. É isso que é a verificação. Não tem lógica, porque se a tua suposição é de que a urna está contabilizando um voto que tu não está digitando, a impressão também vai sair o que tu não está digitando. Então, assim, né? Então, eu acho que é um debate inexistente, porque tudo que estão pedindo nesse debate já existe. Perfeito. Doutor Márcio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, é uma pena, porque conversar com um amigo é sempre um aprendizado, é sempre muito rico. A gente lhe agradece muito a participação, pela excelente, esclarecedora entrevista e abrimos espaço para suas considerações finais. Não, quero agradecer a oportunidade, estamos à disposição, Heraldo, quais os temas que você quiser que a gente participe, contribua. Eu, particularmente, sou um amante, um apaixonado pela rádio e parabenizar a Rádio Timbira, aí, que é a rádio dos maranhenses, que tenha um programa de tamanha qualidade e parabenizar as instituições que estão promovendo esse programa, que eu acho que quanto mais informações jurídicas que formem o cidadão esteja bem informado, melhor para a nossa sociedade. Um grande abraço, meu amigo. Bom, eu aproveito o ensejo para, sabendo que o senhor é apaixonado por rádio, por direito eleitoral, pela docência, para fazer aqui de público o convite para que o senhor tenha conosco, dentro do Direito no Ar, um quadro semanal explicando as nuances do direito eleitoral, porque é algo que afeta a todas as nossas vidas, direta e indiretamente. Bom, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco.
Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu à sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for o sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. E, infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Fui assaltada na fila do drive-thru e o estabelecimento disse que não poderia fazer nada. Pode isso, Procon. Nesse caso, o estabelecimento responde por qualquer dano causado ao consumidor e o drive-thru é uma extensão da loja. Portanto, se acontecer algum dano com o consumidor dentro do estabelecimento, a empresa responde e deve ressarcir. Se você tiver algum problema, procure o Procon Maranhão. Sabe o banco? Pois é, colega, querendo me cobrar para abrir poupança. Logo euzinha que sou vacinada, fui logo mostrando que também sou respaldada. Banco não pode cobrar tarifa para abertura e manutenção de poupança. Curtiu? Agora deixa eu voltar pro meu lazer, que eu também sou filha de Deus, minha irmã. E agora vamos ao quadro Direito Tributário Descomplicado,
com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Daniela Moura, estou aqui com vocês mais uma vez no Direito no Ar, hoje, para conversar com vocês sobre a diferença entre uma empresa inativa e uma empresa sem movimento. E aí, vocês também têm dúvida, né? Pois pronto. Muitas pessoas me perguntam, Daniela, eu estou com uma empresa que eu não movimento há não sei quantos anos. E aí, eu posso dar baixa, não posso dar baixa? Como é que está a situação dessa empresa? Então, vamos lá. Primeira regra para diferenciação. Empresa sem movimento é aquela empresa que ela está aberta, ela não está tendo faturamento, porém, ela pode estar realizando alguma outra atividade, algum outro tipo de transação patrimonial ou até mesmo bancária. Às vezes ela não está tendo receita, mas ela tem caixa. Digamos, está efetuando um pagamento, está fazendo uma transferência, tem algum tipo de movimentação. Essa é a definição para uma empresa ativa, certo? Não tem o faturamento, mas a empresa está ali funcionando bem ou mal uma vez ou outra. E empresa inativa? Qual é a diferenciação? O que difere a empresa inativa da sem movimento? Empresa inativa é aquela que realmente já fechou as portas e não tem movimentação de nada. Nem patrimonial, nem bancária, nem de pagamento, nada, tá? Nada. Então, essa é a empresa inativa. Então, o que eu aconselho vocês? Se você tem alguma empresa inativa no seu nome, na qual você não está usando e nem pretende usar no futuro, procure um contador para estar baixa. Por quê? Porque a empresa inativa, ela lhe gera obrigações acessórias, que são as declarações que o fisco quer que você mande, que a sua empresa mande todo mês, para saber se você está tendo ou não faturamento. Isso é um custo que acaba sendo caro. Então, para evitar qualquer tipo de custo, a empresa está inativa, você não quer mais movimentar, dê baixa. Esse é o melhor conselho que eu dou para vocês. Agora, tem a empresa, não está tendo receita hoje, mas amanhã pode vir a ter, então não dê baixa. Continue com ela, cumprindo com as obrigações acessórias, tá? Para quando surgir um cliente aí em potencial e você ter uma receita boa, tá bom? Até a próxima! E ainda temos o quadro Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Vamos assistir. Amigo Heraldo, obrigado por me convidar para discutir esse tema da vacinação dos presos, né? Foi uma decisão que eu proferi em uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, pedindo que todos os presos no sistema prisional sejam vacinados. A população em geral já está com a vacinação bem avançada, a partir dos 12 anos de idade. Todos os grupos prioritários já foram vacinados e mesmo o Ministério da Saúde tendo posto a população prisional como um grupo prioritário, de fato não foi incluído e não foram vacinados, somente aqueles até a partir dos 60 anos de idade. População em geral vacinados a partir de 12, população prisional só a partir de 60 anos de idade. Esse caso, eu deferi a liminar e determinei que a princípio sejam vacinadas todas as mulheres, todas as presas. Mulheres, de um modo geral, como a população em geral, já estão sendo vacinadas a partir de 12 e no sistema prisional só a partir dos 60. Então, proferi a decisão a princípio determinando que todas as mulheres sejam vacinadas no sistema prisional, afinal de contas, todas têm acima de 18 anos, portanto, se enquadram dentro da população em geral. Nem precisaria utilizar o fato de serem prioritárias, pelo simples fato de que, como a população geral está sendo vacinada a partir de 12, todos os presos têm acima de 12, claro, têm acima de 18, na verdade, já deveriam ser vacinados.
Não determinei que vacinassem logo todos de uma vez, pode não ter vacina suficiente para todos. Além disso, há uma questão logística. É melhor que você faça a vacinação por unidade prisional, porque a logística seria mais simples. Você abre uma determinada unidade, organiza a logística interna e faz a vacinação lá, depois vai para outra unidade prisional, organiza a logística lá e assim teria mais facilidade. A princípio, nos primeiros 10 dias são as mulheres. Eu aproveito a discussão em torno da vacinação das pessoas presas, Heraldo, para fazer uma discussão teórica aqui, que é sobre o uso contra-hegemônico do direito. Nem sempre a maioria está correta. Lamentavelmente, nós temos ainda uma maioria formada na população contrária a direitos humanos, à promoção de direitos humanos. Ainda há na população aquela maioria de pessoas que pensa que preso bom, né? E às vezes até chamam de bandido, bandido bom é bandido morto. Então as pessoas não encaram como sendo pessoas normais, como pessoas que também têm direito à vida, têm o direito de não sofrer violência, enfim. A não ser quando alguém tem um parente preso. Eu conheço pessoas que diziam isso, que bandido bom é bandido morto, e depois correm algumas vezes atrás de mim porque tem um filho preso, um irmão preso, um marido preso, alguma coisa assim. Então as pessoas, até mesmo os cristãos que sabem bem que há uma passagem bíblica em que Cristo fala: estive preso e você não me visitou. Enfim, o próprio Cristo foi preso. Mas mesmo os cristãos, eu vejo de muitos cristãos dizendo que o preso devia estar morto, né? Eles esquecem que até Cristo foi preso. Então, nestes casos, em situações assim, em que nós temos uma maioria com um ponto de vista contrário a direitos humanos, ainda mais neste momento histórico do Brasil, o Poder Judiciário e o direito podem ter um uso contra-hegemônico. É mais difícil, por exemplo, para os gestores que são submetidos às eleições periódicas tomarem decisões que contrariam a maioria das pessoas. A maioria acha que não devia vacinar preso, então é mais fácil um gestor não vacinar preso, porque ao vacinar preso, de alguma maneira, contraria a maioria das pessoas. O judiciário, ele pode assumir essa postura contra-hegemônica com mais facilidade. E, em alguns casos, é o que nós fazemos aqui. As minhas decisões, as decisões do Poder Judiciário em geral, em muitos casos, elas são contra-hegemônicas. Elas são contra, às vezes, o que pensa a maioria das pessoas. Porque nós temos um sistema constitucional que é um sistema que prevê o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito em resumo, os direitos humanos para todos. E o Poder Judiciário, ao decidir, ele não olha para a opinião pública, ele não olha em decisões como essa, ele não olha para ver o que pensa a maioria das pessoas. Ele precisa decidir fundado na Constituição, fundado em princípios, fundados nos direitos humanos. E um dos direitos dos presos é o direito à vida, e, portanto, tem o direito à vacinação também. Então, essa foi a decisão. Achei um tema interessante para o nosso debate desta semana. Um grande abraço, amigo. O programa Direito no Ar está sendo exibido em 14 de agosto de 2021, ou seja, exatamente um dia antes da nossa Rádio Timbira completar 80 anos. Por essa razão, faremos mais uma entrevista na edição de hoje. E para isso a gente convidou nada mais e nada menos do que o diretor de comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão, o jornalista Antônio Carlos, que é um profundo conhecedor do tema comunicação pública, já trabalhou em diversos órgãos, instituições como a OAB, por exemplo, está no Tribunal de Justiça há muitos anos, então conhece bastante sobre esse tema e certamente tem muito a falar sobre parte desses 80 anos da nossa Rádio Timbira. Querido amigo Antônio Carlos, muito grato por sua participação conosco.
É um prazer imenso, Heraldo, estar aqui com você, conversando sobre comunicação, um tema muitíssimo pertinente e importante, de grande relevância para nós que trabalhamos a comunicação, para a sociedade, para as instituições e para a democracia, principalmente, né? Então, a comunicação é um assunto realmente sempre com a sua grande importância para a sociedade. Foi bom você começar falando dessa forma, Antônio Carlos, porque me fez pensar aqui o seguinte: em tempos de fake news, né, ou de mentiras que são propagadas quase que a todo momento, de hora em hora, a comunicação verdadeira, a comunicação fiel, a informação legítima, e especialmente pública, nunca se tornou tão importante, não? Exatamente. Nós estamos num momento, inclusive, onde a comunicação ela tem esse papel e esse desafio, na verdade, de fortalecer a democracia, né? De trazer à sociedade realmente aquelas informações que podem, de forma contundente, levar a educar as pessoas, a compreender a realidade em que vivemos, fazer com que as pessoas também conheçam a sua cidadania, os seus direitos, e consigam, dentro da perspectiva cidadã, também a interagir com as questões que são relevantes para a sociedade, relevantes para a sua vida, relevantes para a própria questão da democracia no país, pelo próprio fortalecimento das instituições, dentro de uma perspectiva realmente democrática e de cidadania. É importantíssima a comunicação nesse ponto. Temos um papel, nós da área de comunicação, jornalistas, radialistas e todos os profissionais da área, um papel muito importante e que nós temos realmente essa função, essa missão de levar à sociedade as informações que realmente possam trazer à luz as questões pertinentes e que venham, de fato, a fortalecer a cidadania de uma sociedade onde os desafios são cada vez maiores, mais difíceis, e a comunicação tem um papel fundamental para que se abra realmente a discussão e uma reflexão importante sobre a democracia, sobre a cidadania. Antônio Carlos, dentro dessa sua vasta experiência sobre o tema comunicação pública, como é que você encara esses 80 anos da Timbira, né, que enfrentou tantos desafios, foi a primeira emissora a se instalar e a entrar no ar no Maranhão, passou por vários momentos, várias fases, passa hoje por uma revolução, porque ela é uma rádio, mas é uma rádio que hoje tem uma TV atrelada a ela, está no YouTube, está no Facebook, no Twitter, no Instagram, transmitindo ao vivo seus programas. Quer dizer, foram 80 anos que parecem pouco tempo, mas diante de tantas mudanças, tantas transformações, parece ser um tempo enorme. Como é que você encara isso? Eu vejo isso como um grande exemplo de perseverança, principalmente, e de compromisso profissional e institucional de todos aqueles que fazem e fizeram a Rádio Timbira. Até hoje estão dentro dessa perspectiva de reconhecer o rádio como um veículo fundamental dentro da área de comunicação. O rádio, na verdade, ele tem que só vem sobrevivendo a desafios durante décadas, a Rádio Timbira, décadas e décadas, são 8 décadas de funcionamento e de trabalho prestado à sociedade. Trabalho esse, serviços, inclusive, de comunicação, que representam, dentro da história do Maranhão, uma importância muito grande, porque a Rádio Timbira, eu mesmo tenho essa história comigo, porque no tempo do radinho, no tempo de todas as informações que nós tínhamos como comunicadores, a nossa referência sempre foi a Rádio Timbira, porque ela tinha realmente essa força de comunicação, esse compromisso que é muito evidente até hoje, tem sendo preservado, esse compromisso com a cidadania, com a comunicação, com a sociedade, essa relação permanente, efetiva, né? Essa interlocução permanente com todos
a sociedade maranhense, brasileira. Então, certamente, eu só posso dizer que a Rádio Timbira é uma referência de comunicação para todos nós, jornalistas, para todos nós que estamos dentro e reconhecendo o trabalho e a importância da Rádio Timbira do Maranhão. Antônio Carlos, nesses 80 anos da Timbira, um pedaço desse tempo, você está confirmando para a gente que acompanhou o trabalho da nossa emissora. Tem algum momento em especial que você gostaria de destacar, algum momento que foi marcante, alguma reportagem, ou algo que você viveu, que foi retratado pela Timbira, algo assim? É importante o seguinte, eu estudava no Dom Bosco na década de 70, e tinha uma programação da Rádio Timbira, né? E eu tinha a mania de levar na minha bolsa, mochila, sempre um radinho que meu pai me deu, né? E eu sempre, era interessante que eu chegava na escola um pouquinho mais cedo, que entrava 1 da tarde, e eu chegava um pouquinho mais cedo, ficava na porta da escola ouvindo. E quando eu tinha do intervalo também, eu estava sempre com o rádio. Então, eu criei uma relação muito forte com a Rádio Timbira. É antigo isso aí, muito antigo. Eu criei muito forte. Tanto depois que eu formei em comunicação, eu vim para o Maranhão novamente, fui para o Rio Grande do Sul, aí voltei para cá, para o Maranhão. Eu quis conhecer pessoalmente lá a rádio, né? Tinha na época várias referências do rádio, para mim, assim, que eu gostava de ouvir as informações. Sendo que, na verdade, a grande questão que nos leva a ter essa lembrança tão forte, tão assim, marcante para mim, é justamente esse compromisso. Além da cobertura de futebol, a cobertura política mesmo, os programas de musicais, quer dizer, dentro de uma perspectiva sempre agradável, né? A preocupação com a informação, a preocupação também em trazer ao ouvinte aquela programação mais leve, mais suave, que, de fato, levasse a gente a ter um vínculo maior com a emissora, né? Então, para mim, é marcante isso. Eu acompanhei esse momento, para mim, e eu lembro muito dessa época, onde eu tinha o radinho e estava sempre acompanhando a Rádio Timbira, né? Muito interessante a gente lembrar desses momentos assim que realmente são bem marcantes para a gente. E agora você tocou num assunto, eu realmente lembrei assim que me emociona muito, né? A gente lembrar de todo aquele momento. Radinho de pilha, 2 pilhazinhas, e a gente sempre ali ao lado, no ouvido. É um vínculo muito grande, né? E para a gente sempre, a gente leva com a gente essa marca, né? Do compromisso com a comunicação, o compromisso com a sociedade, estar ali informando, levando a música de bom gosto, levando a informação, levando transmitindo o futebol. Quer dizer, é muito importante isso para a gente, né? Ela tem toda uma trajetória realmente de muito orgulho e que nos honra muito como maranhenses, né? Tem uma emissora com 80 anos de existência e até hoje prestando um relevante serviço à sociedade maranhense. Isso é muitíssimo importante. Maravilha. Antônio Carlos, querido, a gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade e abre o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você desse momento. Agradeço também, fico bastante feliz de estar aqui dando esse depoimento, dessa admiração pelo trabalho que a Rádio Timbira desenvolve, né, nesses 80 anos, e até o corpo também de equipe de radialistas, jornalistas, que realizam um trabalho muito relevante, muito importante, pela competência, pelo compromisso com a comunicação, pela seriedade e também pelo dinamismo, né, da programação da Rádio Timbira hoje. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre aí atentos, acompanhando o trabalho da Rádio Timbira, que é muito importante para todos nós que fazemos comunicação no Estado. Maravilha, querido. Muito grato. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, Associação dos Magistrados do Maranhão, é AMMA.
imprensa, tudo junto, amaimprensa, @gmail, gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.